Oferte ao Senhor com alegria. Tem um PowerPoint aí para abrir. Tá bem na frente aí. Consegue identificar? Beleza. Só. Obrigado, meu irmão. Meus irmãos, vamos aí. Nosso sexto sermão em Naum. Naum 3, do verso 1 ao 7. Amém, irmãos? Tudo indica, meus irmãos, que nós vamos terminar o livro de Naum nesse mês de novembro. Eu vou dizer para vocês, é uma tentação enorme. Olhe bem para mim aqui. É uma tentação enorme parar de pregar isso aqui, meus irmãos. Por quê, pastor? Meus irmãos, vocês têm orado por mim? Porque eu sou um dos muitos poucos hoje no Brasil que prega esse tipo de sermão. Eu não estou dizendo isso porque eu me acho arrogante, não. Eu estou dizendo isso porque, de fato, se você fizer uma pesquisa, são poucos os pastores que pregam textos com esse tipo de conteúdo. E eu quero confessar para os irmãos aqui, muitas das vezes eu sou tentado a parar de pregar isso aqui, meus irmãos. Parar de pregar isso aqui. Porque parece que as pessoas não querem ouvir isso aqui. E eu sou ser humano como qualquer um. Não é? Por isso, meus irmãos, a Igreja Bíblica Monte Sião, ela precisa estar em oração. Porque nós somos poucos para ouvir isso aqui. Eu estou mentindo? Chegue na sua casa e abra aí, YouTube. Coloque as pregações aí de todo tipo de igreja. Dificilmente você vai ver. Você conta nos dedos. Então eu estou aqui diante dos irmãos dizendo que eu sofro uma tentação enorme de parar de pregar isso aqui. Entendeu, irmãos? Mais uma vez aqui o Senhor vai nos chamar a atenção. Nós fomos chamados a atenção aqui sobre santidade, remir o tempo. Nada mais justo do que dizer para vocês que ao mesmo tempo que eu sofro tentação de parar de pregar esse tipo de sermão tão pesado, que mostra um lado de Deus tão ruim de se ver, aí eu escuto um EBD como essa, remendo o tempo. Nosso tempo é pouco, irmãos. Nós não sabemos. E que nós precisamos saber é que esse mundo é mau. Esse mundo é arrogante. Esse mundo é soberbo. Então, junto comigo, meus irmãos, vamos pedir a Deus que nos dê coragem para continuar pregando isso aqui. Quantos estão comigo? Levanta a mão aí. Posso? Posso ir aqui nele? Vamos até o fim. Mas como Deus é bom, Deus colocou no meu coração. Tá bom, Irenildo. Terminou Naum, não vai logo para Abacuque, não. Mostra para o pessoal da Igreja Bíblica Monte Sião quem eu sou. Aí eu vou dizer para os irmãos, quando nós terminarmos, provavelmente vamos ter mais 2 sermões aqui. Primeiro aqui no capítulo 3, mais 2, aí encerra. Nós vamos começar uma série. O eu sou de Jesus, ou os eu sou de Jesus no Evangelho de João. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para a gente não esquecer
que Deus é amor, tá, irmãos? Que Deus é salvação. Até lá, vamos aqui falar que toda soberba cairá, toda arrogância cairá. É isso que o capítulo 3 começa a nos introduzir, do verso 1 ao 7. Leamos, meus irmãos. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, que não solta a sua presa. Eis que o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e os carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam as espadas brilhantes, as lanças reduzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres, mortos sem fim. Chegam a tropeçar sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição, da bela encantadora prostituta, da mestra de feitiçarias, que seduzia as nações com a sua prostituição e os povos com as suas feitiçarias. Eis que estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de sua saia sobre o seu rosto e mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Vou jogar sujeira sobre você, tratá-la com desprezo e transformá-la em espetáculo. Todos os que a virem fugirão de você e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei quem a console? Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Gracioso Deus, sê conosco, sê com a tua igreja que se reúne aqui, Igreja Bíblica Monte Sião, membros, frequentadores, visitantes. Ó Deus, mais um discurso tão duro, mas tão necessário. Não nos deixe acovardar, Senhor. A meio a discursos tão suaves, discursos que se negam a mostrar a realidade do mundo, das pessoas, se negam a mostrar que tu não é só amor, que tu é justiça, que tu faz justiça. Ó Deus, dai-nos coragem para falar, para ouvir, para viver a tua palavra em nossas vidas. Abençoa cada um desses irmãos aqui dessa noite. Ser com o mais novo ao mais idoso, o mais instruído ao menos instruído. Que todos, Deus, sejamos alcançados com as verdades desse texto. Em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor. Abre as nossas mentes, nos faz entender as verdades da tua palavra que eu te peço e te rogo em nome de Jesus. Amém. Provérbios 16, né? Que é dado como autor a Salomão. Ele diz basicamente o que o nosso tema aqui fala. A soberba precede a queda. Aí a definição para soberba, dei uma pesquisada. Resumindo aqui, é arrogância e orgulho. Para ser bem sucinto. Ser soberbo é ser arrogante e orgulhoso. Isso nada mais é do que uma pessoa que diz, que vive: não preciso de ninguém, não dependo de ninguém, eu faço o que eu quero, quando eu quero, como eu quero, com quem eu quero. Nada, nem ninguém pode me parar. Esse é um resumo de uma pessoa soberba. Esse é o resumo, meus irmãos, da cidade de Nínive, capital da Síria. E aqui eu já faço, lembrando os irmãos o paralelo. A Síria, tendo capital Nínive, é uma representação do mundo, meus irmãos. O mundo é soberbo, o mundo é arrogante, o mundo é orgulhoso. Ele vive em busca de oferecer aquilo que nós terminamos ouvindo aqui na EBD. Segurança,
estabilidade. Mas a verdadeira segurança e a verdadeira estabilidade não está em coisas nem em circunstâncias. Está em uma pessoa. Esse que é revelado aqui como, por 2 vezes já, né? Senhor dos exércitos. Agindo ele, quem impedirá? Não tem arrogante, não tem soberbo, não tem orgulhoso, que se mantenha estabilizado, com estabilidade e segurança diante desse Deus. Por mais que o mundo pareça para nós que tem poder para se estabilizar, tem poder para estar seguro, é uma grande ilusão. Porque Deus deixou isso aqui, meus irmãos, para a gente não ter dúvida. A semelhança de Nínive, nos seus tempos, que se achava dona de tudo, que tinha o poder de tudo, que era poderosa, cheia de riqueza, cheia de um poder de influência, que todos se submetiam. Aqui nós já vimos e continuamos a ver que diante daquele que o Senhor levantou, e preste bem atenção, o Senhor dos exércitos aqui, por mais que a expressão seja muito pessoal a ele, e nós vimos isso no sermão passado, mas aqui nesse texto bíblico, nessa época, Deus levantou 2 exércitos para o representar, os medos e os babilônicos, para serem exatamente a instabilidade e a insegurança para Nínive, para o mundo. Só que isso aqui é um fato que aconteceu, mas é uma figura de algo que vai acontecer, e dessa vez o próprio Deus, na pessoa de Cristo, virá. E esse mundo não resistirá o seu poder. Por que soberba é um negócio tão demoníaco? Porque ela traz a sensação, meus irmãos, de segurança e poder. Mas o resultado, se você tem o costume de ler, obrigado, meu irmão, o Antigo Testamento, os profetas, todos aqueles que se levantaram com essa característica de soberba, todos caíram. De lá para cá, nenhum se sustentou e não vai se sustentar. Olhe para o mundo de hoje, Rússia, Coreia do Norte e tantas outras nações agem à semelhança de Nínive. E o que é que Nínive fazia? A gente vai ver no nosso texto. Quem eles eram, o que faziam e o que eles sofreriam. Quando eu digo sofreriam, é porque eu estou levando os irmãos para dentro de um texto que a priori a gente olha e é uma profecia. Mas ao mesmo tempo, os irmãos há de saber que isso aqui já aconteceu. Sofriam, sofreram, foram dizimados. Os soberbos não se mantiveram em pé. Foram destronados, destruídos. E quando eu coloco esses pontos dessa maneira tão simples, quem eram, o que faziam, o que sofreriam, é para justamente, meus irmãos, do começo ao final do sermão, os irmãos aqui fazer a comparação com o mundo de hoje. Se exatamente não é isso. O mundo hoje é uma representação da Síria. Então vamos aqui, meus irmãos. Quem eram eles? Quem eram esses soberbos, arrogantes, orgulhosos? Quem eram? Olha as qualificações que o profeta, e é Deus falando, dá. Olhe como é que Deus olha para o orgulhoso. Olha aí. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Olha aí.
Quais são as qualificações? Sanguinários, mentirosos, ladrões e opressores. O opressor está aí, ó, não soltam a sua presa. São opressores, escravizadores. Vou repetir para os irmãos. A característica da cidade da qual o Senhor reconhece como orgulhosos, soberbos, sanguinários, mentirosos, ladrões e opressores. Meus irmãos, vocês conseguem enxergar isso no mundo hoje? O mundo é ou não é sanguinário? O mundo é ou não é mentiroso? O mundo é ou não é ladrão? O mundo é ou não é, meus irmãos, opressores? Mas antes de fazer o paralelo aqui em detalhes, o texto começa com a expressão que é importante a gente entender essa expressão. Porque lendo assim, no nosso português, uma palavra tão pequenininha, ai. No nosso contexto, normalmente ai é aquela ideia de lamentação. Ai, meu Deus. Não é? Normalmente a gente entende assim. Ai, meu Deus. Você está na parada de ônibus, aí vê um acidente. Ai, meu Deus. Né? O ai vem como um contexto de lamento. Não é isso aqui. Esse ai aqui, meus irmãos, é declarando, ou melhor dizendo, vai se declarar algo que é terrível. Terrível e irremediável. Então, como eu ilustrei aqui o que não é, ou seja, não é você estar na parada do ônibus e ver uma pessoa sendo assaltada, um acidente, e você dizer, ai meu Deus. Não é isso. Como é o ai meu Deus? O ai meu Deus é você estar lá, na mesma parada, aí de repente você olha e vê um edifício altíssimo. Aí você vê uma pessoa pulando. Aí você diz, ai meu Deus, mas não é um ai meu Deus de lamentação. É um ai meu Deus de quê, meus irmãos? De desespero, porque você sabe que depois que aquele indivíduo ou indivídua, não sei, saltou, não tem mais volta. O que é que vai acontecer com ele? Ou com ela, né? O que é que vai acontecer, irmãos? Vai morrer, né? Vai se esborrachar no chão, vai se espatifar todo. Então os irmãos concordam que esse ai é diferente do primeiro? Meus irmãos, é esse ai aqui que o texto está dizendo. Vai acontecer algo terrível, que não tem volta. A Assíria, a Nínive, está se lançando no seu orgulho, na sua soberba, e ela vai ser destruída. É esse ai. Quando o profeta diz isso, eles entendem assim. E quando o profeta diz isso, a intenção de causar no coração dos seus ouvintes é: Deus é por nós. Nós venceremos. Agora, para os assírios, não tem saída. O que o Senhor quer causar nos assírios, essa a segunda ilustração, é olhar, ai, não tem jeito. Não tem mais jeito. Acabou. Estamos perdidos. E por que o Senhor faz isso? Porque o Senhor faria isso, olhando para o texto, e fez. Porque Ele não admite pessoas com essa conduta. Então, olha aí. Como é que a cidade é descrita? Sanguinária. Por que ela é sanguinária? Nós já ouvimos. Ela é assassina. Ela não se importa com vida. Pessoas não valem nada para eles. O que vale para eles é ter poder, é ter fama, é ser cada vez mais e mais conhecido e reconhecido como os mais poderosos. E eles não medem esforços. Sanguinário é sinônimo de assassinos. Eles são assassinos. O mundo é assassino. O mundo não quer nada de bom para nós. Ele quer nos destruir.
E o Senhor odeia o mundo. O Senhor os viu como assassinos. E não era assassino qualquer. Eles eram cruéis. Como eu já disse aqui, empilhava pessoas, esquartejava pessoas, empalava pessoas, tirava o couro e cobria as colunas dos palácios. Eles eram perversos. E não só isso. Uma segunda característica deles, além de sanguinário, é que eles eram mentirosos. Mas veja a ênfase que o profeta dá aqui. Não era uma mentira qualquer, não. Eles eram cheios de mentiras. Se escondiam, meus irmãos, a semelhança de muitos poderosos de nações hoje. Se escondiam atrás da diplomacia, meias verdades, com intenção destrutivas. Nós aqui na quarta-feira aprendemos. E aqui é uma característica de Deus. Daqui Davi nos chamou a ter indignação. Davi dizia lá no nosso salmo em questão: eu fico indignado com aqueles que passeiam em dois pensamentos. Eles falam uma coisa, mas o interesse deles é outra. Eles querem ser beneficiados. E como é que o indivíduo faz para ser beneficiado? Ele mente. Não é assim, não? Tudo que a gente vai fazer hoje, a gente tem que ter cuidado. Se vai comprar uma casa, se vai comprar um carro, se vai colocar o filho no colégio, seja o que for, as pessoas têm a tendência de dizer coisas que não são verdades para atrair você, para que você assine, para que você se responsabilize em uma aliança com eles. Não, pode comprar. Eu garanto, porque isso, aquilo outro, ele está pensando na comissão dele. Quantos aqui já não foram enganados por corretor, seja de imóvel ou de automóvel? Quantos aqui foram enganados? Isso era a essência de Nínive, dos ninivitas. Eles eram cheios de mentira. Né? Aqui no nosso linguajar popular, cheio de migué. Né? A gente não fica assim chateado quando a gente vê que uma pessoa está querendo enganar a gente, fica com conversa, né, e dizendo as coisas e tal. A gente se mostra indignado. Quanto mais Deus. São assassinos, são falsários, cheios de mentira. E aí mostra a sua avareza. São ladrões, é o que ele continua dizendo. Enriqueceram à custa de roubo. Nós vimos em um profeta anterior, né, que as pessoas chegavam para o juiz, subornavam os juízes para comprar aquele terreno com preço mais barato. Faziam de tudo. Hoje o mundo está cheio. E o mundo, se não concordar com ele, ele vai expeli-lo. E a forma de expelir é mostrar toda o seu desejo de morte, o seu desejo de ver a sua verdade, que é mentira, prevalecer, para que ele obtenha todos os recursos possíveis. Os irmãos devem ter visto aí, nesses dias aí, um cidadão não, né? Um indivíduo aí que foi metralhado no aeroporto. Viram aí? O que era aquilo dali? O que era aquilo dali? Influência do mundo. Os sanguinários se apresentaram ali. Os mentirosos ofereceram muitas coisas para ele. E ele foi abduzido pela mesma ganância. Foi pego desviando dinheiro de ladrão, olha. Ladrão desviando dinheiro de ladrão. Aí teve toda ali a sua sentença ali. E é um monte de gente envolvida ali, meus irmãos. É o mundo. É o mundo. É uma representação ali, meus irmãos, do que estava acontecendo na Síria. O pensamento que valgava ali. Assassinos, mentirosos, ladrões e opressores.
Os irmãos aqui sabem. O Brasil todo está tomado de facções. Se o indivíduo entrar numa facção, segundo informações, ele só pode sair de uma facção se ele virar crente. Olha aí. Mas se ele disser, vou sair dessa aqui, vou para outra, ele vai receber todo o assassinato, a mentira, o roubo, a opressão sobre ele. Tudo aquilo que ele praticava com os outros vai ser praticado com ele. Vão lhe roubar a vida. Não vão lhe soltar mais de jeito nenhum. Diga se não é, meus irmãos. O mundo é mau, assim como a Síria. Não é à toa que esse livro está aqui, 2 vezes fazendo referência a eles. Para não dizer que Deus é só mal, Deus é bom. Porque Deus levantou um profeta. Vai lá, Jonas. Eu quero salvar esse povo. E salvou uma geração todinha. Mas a outra geração que veio, a semelhança do próprio povo de Deus, né? Que andou com Moisés, depois com Josué, depois esqueceram. Esqueceram do Senhor, da sua vontade, do seu querer. E hoje, isso não acontece? Acontece. Se acontecer, isso é fruto de coração soberbo, arrogante. E o texto, mostrando as características de quem ele era, termina exatamente dizendo isso, ó. Não soltam a sua presa. Oprime. Aí oprime com fraude, que aí entra a mentira. Oprime com ameaça de morte, sanguinários. Oprime oferecendo promessas que nunca vão se cumprir. Ou seja, em 2 palavras, o que nós aprendemos aqui na EBD. Segurança e estabilidade. Mas a promessa é essa. Segurança e estabilidade debaixo da minha opressão, debaixo do meu roubo, debaixo da minha mentira e debaixo da ameaça de ser exterminado. Se sair daqui, acaba a sua segurança e acaba a sua estabilidade. É exatamente isso que o mundo propõe, mas ele não diz isso. Tão descaradamente, ele não diz isso. Ele quer fazer que você acredite que você vai estar. Infelizmente, muitos cristãos, e eu chamo de cristão, crente mesmo, mas crente imaturo, tem se deixado levar. Porque a mão de Deus, de justiça, meus irmãos, é como eu já ensinei os irmãos aqui, é uma mão de justiça para corrigir o seu, para trazer o caminhar de santificação, certo? E vai doer, vai machucar, vai desonrar, vai envergonhar. Mas, ao mesmo tempo, Deus também faz isso com o ímpio para, de fato, acabar com a vida dele aqui, para que ele não tenha mais nenhuma chance. Para quando chegar no grande dia, como foi citado aqui, no finalzinho, né, em Mateus, Deus vai mandar os perdidos para a esquerda e aqueles que o Senhor chamou, sustentou, livrou para a direita. O que é que a gente aprende aqui, meus irmãos? Já vou aplicar, tá? Assim como Nínive, o mundo moderno exalta a violência, a ganância, a opressão. Tá aí o exemplo que eu dei, né, do rapaz no aeroporto. Vemos sociedades que prosperam à custa de exploração e injustiça, celebrando o poder, o sucesso, acima da moralidade, mas em cima da imoralidade. Então, meus irmãos, a soberba de confiar nas riquezas e na força militar é a mesma hoje como era em Nínive. Chegue lá para o cabo da Rússia lá, ele quer saber de Deus, ele se acha todo-poderoso. Mas está aí, né? A guerra está indo e até agora nada. Mas ele se acha. Um dia Hitler se achou também, né? A semelhança de Nínive. Nenhum
ficará de pé. Nenhum. E se até aqui você ainda não consegue ver, de fato, que o mundo é assim, e para o mundo ser assim, Deus não se manifesta só pelo lado do amor, só para salvar. Deus está salvando pessoas hoje, agora, nesse momento. Mas acredite, nesse mesmo momento, pessoas à semelhança de Nínive, com essas mesmas características, estão sendo destruídas e mandadas para o inferno. Se hoje acontece essas coisas, no futuro acontecerá de uma vez por todas. A salvação de uma vez por todas. Livre da presença do pecado, que é a única coisa que falta para nós, que nos consideramos cristãos em Cristo. Mas o mundo não terá mais chance. Então, se você não consegue perceber, agora na parte 2, no verso 4, mostra qual era a conduta desses sanguinários assassinos, desses mentirosos, desses ladrões, desses opressores. A base da conduta deles está naquilo que Deus mais abomina, meus irmãos. Mais abomina. Que está, no texto bíblico, no Antigo Testamento, estão entrelaçados. Não conseguem se desvencilhar. Prostituição e idolatria. Todas as vezes que a Bíblia vai falar de idolatria, a prostituição está grudada. Quando vai falar de prostituição, a idolatria está ligada. Idolatria é culto. Culto a pessoa, culto a coisas, culto a deuses, culto a sonhos, a planos, a projetos. Tudo isso é idolatria, irmãos. E a semelhança do mundo de hoje, Nínive é um exemplo claro que praticava isso. Deveria ser óbvio para nós olhar e dizer, confirmar. Pelo simples fato de olhar o verso 1 e saber quem eles são. Sanguinários, mentirosos, roubadores e opressores. Não tinha para onde correr. Olha o que o texto vai dizer agora. Verso 4. Depois a gente vai voltar para o 2, o 3, 5 e o 7 para fechar. Tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora prostituta, da mestra de feitiçarias, que seduzia as nações. Olha aí, irmãos. Com sua prostituição, e os povos com suas feitiçarias. Olha aí, irmãos. Prostituição espiritual, de todos os tipos. A corrupção da moralidade, meus irmãos. Lembra que eu disse para os irmãos? Não é porque hoje a gente está vendo o índice, melhor dizendo, de imoralidade. Hoje está super normal. Você vai para shopping, vai para cinema, você olha do lado, você vê 2 homens se beijando, 2 mulheres. E quando você olha para essas micaretas aí você vê a esculhambação. Eu não sei nem como é que dá o nome daquilo ali. Entendeu? Aí tem pessoas que dizem, meu Deus, Jesus está perto de vir mesmo. Nínive era 5 estrelas nesse negócio. Vou só lembrar os irmãos. A influência era tão grande, o mundanismo proliferado pela Síria era tão forte, meus irmãos, que fez o povo de Deus, defraudar, meus irmãos, o culto ao Senhor. Deus disse exatamente, literalmente, como ele queria ser adorado. Se você tiver curiosidade, volte lá para Êxodo. A caminhada do povo, e quando o Senhor, no Monte Sinai, estabeleceu as leis, e depois como é que ele queria ser adorado, ele disse exatamente. Em nenhum momento, a prostituição e a idolatria foi colocado dentro do culto. Deus, o eu sou, era o único, era para ser adorado. A bacia, os anjos,
tudo que estava ali, os utensílios, nenhuma referência de se adorar. Nada. E o povo sabendo disso. Olhe como o mundo, ele é poderoso na sua influência. Fazia, ou fez, meus irmãos, que o povo trouxesse essas práticas para dentro do templo, para adorar o Senhor, com orgias, meus irmãos. Vou lembrar os irmãos de novo, tente imaginar um culto, meus irmãos, a Deus. As pessoas tendo relações sexuais, se embriagando com bebidas, com comidas, entendeu? E todo tipo de sexo, meus irmãos, até com animais. Isso acontecia aqui. Era a base, a influência era tão grande que o Senhor chama isso de feitiçaria. Enfeitiçava. Olha aí, irmãos, o texto é muito claro. Prostituição da bela encantadora prostituta, que é uma referência à Síria. Então eu posso dizer que o Senhor está querendo que a gente entenda que o mundo nada mais é do que uma bela prostituta. Tem seu preço. Que pratica, anterior, ele diz, grande prostituição. E é mestra. Olha aí, irmãos. Sabe o que está fazendo. Tem conhecimento de causa. É cheio de artimanha. O mundo é um negócio, meus irmãos. Lucrativo. Ele toca naquilo que é uma promessa de Deus, de perfeição não aqui, de um prazer, de fato que nos dê a sensação de estabilidade, de segurança. O mundo oferece isso, mas sempre é a base dos sentimentos. Prostituição, prazer, feitiçaria, experiência. Não deixa de ser, de sentir também. Aí o texto diz, seduzia as nações, ou seja, causava nas outras nações o mesmo desejo. Se ganha o governo, ganha o seu povo. Seduzia os outros governos, as outras nações, para ganhar o seu povo. E os governos não se percebiam, que era uma grande ilusão. Estava oferecendo eles algo e dizia, é o que nós temos, por isso nós somos essa nação poderosa. Nós sabemos viver, nós sabemos usufruir de todos os prazeres possíveis. Mal eles sabiam. O que eles queriam era a nação deles, para eles. Aí o texto diz que eles seduziam as nações com a sua prostituição. Olhe a insistência aqui, meus irmãos. Prostituição, prostituta, prostituição. Essa era a base da moralidade da Síria. E os povos com as suas feitiçarias. Quem eram eles? Opressores, ladrões, mentirosos, assassinos. O que eles faziam? Se prostituíam e enfeitiçavam as pessoas a se prostituírem como ele. Esse prostituírem aí, entendam, convenciam as pessoas a buscar os mesmos prazeres. Serem, parafraseando para os nossos dias de hoje, serem materialistas. Não é não? O mundo hoje, ele está numa velocidade, não é? Que, para que você tenha o máximo que puder ter as coisas, o mais rápido possível. Não é? Eu já disse para os irmãos aqui, né? Eu compro o livro. Aí eu tenho o aplicativo da Amazon. Aí eu estou aqui, estou olhando. O meu é programado, se eu apertar, com um clique eu compro. Com um clique. Eu tenho que ter maior cuidado. Se eu apertar, já comprou. Aí eu aperto aqui, pá. Às vezes no mesmo dia chega, irmãos. No mesmo dia. Parece que tem um motoqueiro na esquina, só esperando e torcendo. Compra, 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 compra. Aí na hora que a gente aperta, ele, bum, já chega lá. Aí a gente quer as coisas, quer rápido, quer muito, quer rápido.
E a gente quer fazer desse jeito com Deus. A gente ora, quer logo. Deus não é prostituta. Deus não é feiticeiro. Deus é Deus. Aí o mundo coloca assim. Era a prática deles. Venha ter prazer conosco. Venha enriquecer conosco. Olha, isso não é o mesmo papo de muitos pastores. Olhe, tem abelha aqui, irmão? Meu Deus, estão me perseguindo essas abelhas. Todo domingo tem abelha aqui, irmãos. Está vindo lá da Síria. Está vindo de lá. Entendeu, irmãos? É toda hora. Perdi até a ideia, ó, irmão. Oh. Eu estava onde, irmãos? Ah, abelha miserável. Então eles sempre vão propor. O mundo sempre vai propor como eles faziam. Venham ser como nós. Ah, me lembrei. É como os pastores e muitos coaches. Olhe para a minha vida. Tem pessoas que estão entrando em igreja, se tornando membro de igreja, não é pela palavra que está sendo pregada, não é pela comunhão dos irmãos, mas pelo que é visto e prometido. A pessoa olha para o estacionamento, aí vê o carro do pastor, vê o carro dos diáconos, vê o carro dos frequentadores lá. Rapaz, essa igreja é abençoada. E o pastor ainda vai dizer, ainda incentiva. Só olha aqui, a mão de Deus não está só aqui não é a mão não, está Deus todinho aqui. Quem entra aqui prospera. Olha o estacionamento aí. Aqui Deus é o Deus do ouro, da prata. Aqui não tem dificuldade não aqui. Entendeu? E as pessoas acreditam. E se esquecem. E quando Deus, preste bem atenção, quando Deus olhou para esse mundo e disse, eu vou salvar, ele veio como um menino de uma família pobre, de uma cidade pobre. O rei escolheu vir sem ostentação. O máximo que teve foi os anjos lá, né? Cantando. A criação não suportou tanta glória e teve que honrá-lo. Mas o mundo era mais um menino nascendo. É esse Deus aqui que está falando isso aqui. Vocês são prostitutos. Vocês são feiticeiros. Vocês inventam magias, inventam regras, preceitos, inventam deuses para cada desejo. Vocês iludem. E usando a palavra literal bíblica, vocês seduzem. Está aqui. O Espírito Santo não nos seduz, nunca nos seduziu. Ele nos convenceu. A semelhança de Nínive, o mundo hoje quer nos seduzir. Mas eis uma promessa para esse mundo. Que mundo, pastor? Esse mundo sanguinário, mentiroso, ladrão, opressor, prostituto e feiticeiro. O que aconteceu com Nínive, que o Senhor vai dar nome a ela, vai dizer o nome dela aqui. Acontece com esse mundo hoje, por mais que a gente pense que não, mas acontece. Mas um dia todos nós veremos. Vivos ou ressuscitados, mas veremos. O Senhor infinitamente mais pesado do que isso que nós vamos ler agora. Olha o que é que o verso 2 e 3 diz que vai acontecer com esses que eu acabei de relatar. Eis o estalo dos açoites. Estalo. O estrondo das rodas. Estalo, estrondo. O galope dos cavalos, que é a junção de estalo e estrondo. Pensa aí, os cavalos, e não são poucos. Aqui, o que eu tenho que mentalizar é o exército dos medos e dos caldeus babilônicos chegando.
e os carros que vão saltando. Se fosse cavalo, né, irmão? Dá até para entender. Mas os carros que vão saltando, a ideia, meus irmãos, que eles vêm em grande velocidade, que parece que vêm voando. E tudo isso é para dizer, ai, coisa terrível vai acontecer. É irremediável, não tem como desviar. Tente imaginar a cena. Os cavaleiros esporeiam. Sabe o que é esporear, né, irmãos? Lembra? O jockey, quando está correndo, fica batendo no cavalo. E a ideia é de quanto mais ele bate, mais o cavalo entende que tem que correr. Então veja, até aqui a imagem meus irmãos, de algo rápido. Um ataque rápido, feroz, indestrutível. Não consegue se parar. Usando linguajar, vem com sangue nos olhos. A espada brilhante, as lanças reluzentes. Olha aí, irmãos, a ideia de muitas que vem brilhando. São tantas que há o reflexo do sol. Entendeu? Meus irmãos, tentem imaginar essa cena. Uma multidão de feridos. Eles vêm passando e vêm ferindo as pessoas. E essas pessoas automaticamente vão morrendo. E o texto diz, uma massa de cadáveres. Os irmãos devem estar vendo aí, né, algumas imagens que vazam da guerra de Israel com a Palestina, com o Irã, não é? Várias pessoas mortas, espedaçadas. A guerra é ruim, a guerra é horrível. Essa é a ideia aqui, ó. E é tanto gente morto, que ele diz, mortos sem fim. Muito, muito, muito. E quem são esses que estão morrendo? Eram aqueles que se achavam poderosos, na sua arrogância, na sua soberba, no seu orgulho. Cadê eles agora? No sermão passado, fez essa pergunta, cadê o leão? Todos mortos. E aí tudo isso, porque eles eram prostitutos, eram feiticeiros, porque eles eram sanguinários, mentirosos, ladrões, opressores. O verso 4 nos disse. E aí o verso 5, o Senhor faz questão de dizer, sou eu, eis que estou contra você. Veja que apareceu no verso 13 do sermão passado. Eis que eu estou contra você. Aí no verso 13 disse, queimarei, devorarei, arrancarei. Achou pouco? Olha o que ele vai dizer agora. Eis que estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da sua saia sobre o seu rosto, mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Vou jogar sujeira sobre você, tratá-la com desprezo e transformá-la em espetáculo. Então junte tudo isso aí. Vou juntar para você. Verso 13. Queimarei, devorarei, a espada, né? Arrancarei, aí no nosso texto. Levantarei, mostrarei, vou jogar, vou tratar, vou transformar. Hã? É brincadeira isso aqui, irmãos? Tem como fugir dessa verdade? Que verdade? Deus não se deixa escarnecer. Deus governa esse mundo. Deus não suporta arrogante, soberbo, orgulhoso. Deus não suporta. Deus não suporta assassino. Deus não suporta mentiroso, ladrão, opressor. Deus não suporta prostituto. Deus não suporta idólatra, feiticeiro. Deus não suporta, nunca suportou. Isso é para que a gente lembre. Não é só no final que Deus vai se manifestar assim. O passado está mostrando para a gente que Deus se manifestou. Então Deus está se manifestando hoje, como eu disse. Se nós acreditamos, irmãos, que Deus está salvando pessoas hoje, nós também temos que acreditar que hoje Deus está acabando e destruindo com soberbos, arrogantes. A semelhança do que aconteceu com a Síria. Deus levantou 2 exércitos.
Então essas guerras que estão acontecendo, Deus está por trás delas. Rússia, Ucrânia. Deus está usando a Rússia para acabar com os soberbos e arrogantes da Ucrânia. Deus está usando o exército da Ucrânia para acabar com os soberbos e arrogantes, orgulhosos da Rússia. Deus vai usar Estados Unidos e vice-versa, aplica isso a qualquer guerra que esteja acontecendo. É Deus exercendo a sua justiça. Por isso, meus irmãos, temos que reconhecer Deus como nosso Senhor e Salvador hoje, é urgente. Porque se Deus foi contra tudo isso, no passado, está sendo hoje no presente, e no futuro, de uma vez por todas, Ele mostrará a sua justiça. Até lá, temos a possibilidade de, mesmo falando desse Deus tão sanguinário. Lembre-se, quando eu digo Deus sanguinário, a Ele se aplica porque Ele é perfeito. Ele usa a sua ira, o seu furor, como nós já vimos aqui, com perfeição. O mundo precisa saber disso. Eu disse isso no domingo passado. O mundo precisa saber disso. Daí a urgência de colocar uma placa. Deus é contra sanguinários. Deus é contra mentirosos. Deus é contra ladrões. Deus, Jesus, é contra opressores. Deus, Jesus, é contra a prostituição, a lascívia. Deus é contra a feitiçaria e a idolatria. Ele vai fazer isso aqui. Vai ser bárbaro, meus irmãos. Quando ele diz, levantarei as abas da sua saia sobre o seu rosto. Ele está expondo de forma vergonhosa e pública toda a fraqueza e a fragilidade da nação, que naquele momento, quando eles escutam isso, é a poderosa. Deus está dizendo, não é poderosa coisa nenhuma. Eu vou mostrar para vocês como eles são frágeis. Que é a segunda palavra, mostrarei a sua nudez. Vai envergonhá-los mesmo. Diante de todos. Deus permitirá, vai exibir diante das nações, para contemplar a vergonha. Daqueles que dizem, nós somos os mais poderosos. São nada, está aí. Veja se eles são poderosos. O Senhor para aí. Eu vou mostrar quanto elas são desprezadas. Porque, meus irmãos, todo mundo baixava a cabeça para a Síria. Como muitas pessoas baixam a cabeça para o mundo, honram o mundo, faz as coisas que o mundo diz, acredita, coloca o mundo em evidência, como referência. Abraça o mundo, beija o mundo, honra o mundo, não despreza. E Deus vai mostrou o quanto eles eram desprezíveis, que deveriam ser desprezados e não honrados. E o Senhor vai mais. Ele diz que tudo isso, levantar, mostrar, jogar sujeira. Olha aí, irmão, jogar sujeira. Em algumas versões diz imundície. Mostrar toda a depravação deles. Olha como eles são imundos. O Senhor vai dizer no final, irmãos, transformá-la em espetáculo. A palavra espetáculo, uma das traduções possíveis seria espelho. Espelho. Não é o espelho que denuncia as nossas falhas? Né? A gente vai para o espelho. Mulher que tem mais, né? Hoje nem tanto, porque os homens estão tudo metidos a galã, de usar as coisas e tal, alisar cabelo, né? Fazer essas coisas. Aí olha no espelho, não gostei. Aí você viu o defeito, né? Aí ajeita. Né? Não estou gostando. Da minha boca eu vou botar. Né? Só eu vim aqui de domingo, tem a abelha aqui para picar o seu beiço, para ficar bem grandão. Então a ideia aqui é Deus dizendo assim, ó.
Vou colocar vocês diante do espelho para vocês verem quem vocês são. E Deus vai fazer isso diante de todo mundo. É como se eu soubesse que tem um crente aqui que na verdade não é crente. E aí todo mundo pensa que ele é crente, mas eu sei que ele não é. As práticas deles é de um caído. Aí um belo domingo ele está aqui todo arrumadinho, parecendo um crente, cantando que nem crente, falando que nem crente. Aí eu chamo ele aqui na frente dos irmãos, aí ligo o telão. Aí boto para os irmãos ver a vida dele todinha. Olha, ele que vocês estão vendo aí, não é esse aí que vocês estão pensando, é esse aqui, ó. Aí o que é isso? Esse ato de eu jogar todas essas coisas, o que é? É o que a Bíblia chama de espetáculo. Então, se colocasse espelho, perdia esse impacto, né? Aí o espetáculo vai dar a ideia de que vai mostrar para todos. Isso aí não vai acontecer não, hein? Foi lido aqui, ou quer dizer, foi citado o texto aqui. Tive fome, não me deste de comer, olha Deus expondo. Né? Até um tempo desse, entendimos errado, mas eu consertei, né? O crente de verdade, quando chegar o grande dia, o Senhor não vai puxar lá no HD, né, e mostrar todos os pecados da gente para envergonhar a gente, para depois dizer, papai te salvou, entra. Não, ele não vai fazer isso com a gente, mano. Ele não vai trazer isso, não. Não tem negócio de telão, não, tá? No final do. Quando for julgado, passar lá tudo que a gente fez, não. Não tem isso, não, irmão. Vai ter pro ímpio. Pro ímpio saber que ele está indo pro inferno por justa causa. Aí vai mostrar a vida dele refletida ali. O Senhor fez isso com a Síria. O Senhor está fazendo isso hoje. E uma vez mais, uma única vez mais, Ele fará, meus irmãos. Então, quero terminar aplicando aqui mais algumas coisas. Primeira delas, como cristão, devemos nos posicionar contra a injustiça em todas as suas formas. Assim como Cristo condenou Nínive, o mundo, nós devemos condenar o mundo assassino, mentiroso. Usando as palavras de Davi, temos que sentir indignação. Certo? Pelo mundo que é assassino, mentiroso, ladrão e opressor. Nós devemos nos indignar com o mundo que cada vez mais se prostitui e quer enfeitiçar, quer levar os outros a idolatrar coisas a si mesmo, corpos, né? A lugares, a patamares, assim como o Senhor, nós temos que ter discernimento e alertar esses que flertam com essas coisas. Segunda coisa, meus irmãos, devemos chamar ao arrependimento. Segundo e último, as pessoas, porque isso aqui nada mais é, em uma palavra, juízo de Deus. O Senhor foi juiz e exerceu juízo sobre esses que nós vimos detalhadamente, verso 1 e verso 4. É contra esses que faziam essas coisas que o Senhor exerceu o seu juízo no verso 2, 3, 5, 7. O verso 2, 3, 5, 7 nada mais é, meus irmãos, uma imagem, vou dizer assim, 10% do que vai acontecer quando Jesus voltar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos nos deixar ser influenciado. Vou usar aqui o que aprendi na EBD, em achar que podemos ter estabilidade e segurança aqui. A nossa estabilidade e segurança está no nosso Deus, que aqui, pela segunda vez, disse: Senhor dos exércitos. Amém? Vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus por mais essa noite. Senhor, te damos graças por mais uma vez nos lembrar a semelhança de Nínive, o que o mundo é: sanguinário, mentiroso, ladrão.